E no vídeo de hoje a gente fala sobre o mercado da bola do Colorado. A gente dá aquele F5 para atualizar sobre negociações importantes envolvendo Robert Renan, também Jean Lucas e, claro, Rafael Borré. Então fica ligado, porque a partir de agora eu tô te trazendo todos os detalhes. Bora nessa pro vídeo de hoje, então vamos falar sobre esse mercado da bola, dando esse F5, é sempre muito importante, porque essa reta final de ano sempre tem negociação rolando no Inter, e a gente sabe, as últimas negociações, elas deram algumas para trás, a gente sabe que o Inter teve muito perto de anunciar um ou outro reforço, mas que por conta de negociações não só do Inter, mas dos outros clubes envolvidos no negócio, algumas situações foram realmente descartadas. É do jogo, faz parte, mas é o mercado da bola que fica muito agitado, principalmente nessa reta final de ano, beleza? Antes da gente entrar nesses assuntos, eu vou lembrar aqui do Banrisul, que é nosso parceiraço e tá com uma promoção muito especial para aquele que tem o cartão de crédito Banrisul, principalmente para a questão do IPVA e também do IPTU. Tu vai saber mais depois clicando no link da descrição, beleza? Vamos nessa então, vamos falar sobre esse mercado da bola, começando lá na zaga. Robert Renan, zagueiro do Zenit, zagueiro que chegou no Zenit no início da temporada, junto ao Corinthians, envolvido naquele negócio que vocês estão careca de saber, que foi a questão do Yuri Alberto chegando no Corinthians, e o Robert Renan, o Mantuan, o Duqueiroz também foram envolvidos numa situação onde foram para o Zenit para o Yuri Alberto chegar no Corinthians. Robert Renan não teve uma minutagem tão legal nesse início de temporada, tá? Nessa temporada de 2023, primeiro ano dele na Europa, não foi aquilo que se esperava, e o Zenit está liberando o Robert Renan para o Inter. Isso já foi confirmado pelo staff do jogador, que hoje deu mais uma resposta sobre essa situação para dois colegas, tanto para o Lucas Fontes, do canal do Baldaço, quanto para o Tainan Nunes, lá do canal do Tênis. Sigam eles, estão sempre muito bem atualizados sobre o Inter. E os guris trouxeram, né, a palavra do staff do Robert Renan. Para quem não sabe, Robert Renan, quem cuida da carreira dele é a Elenco Esportes, que já tem Edenilson também no seu cenário, que também, se eu não me engano, Gustavo Nonato, enfim, o próprio Moisés também, que foi para o CSK, é da Elenco. E o pessoal da Elenco passou então para os guris, que é a seguinte situação. O Robert Renan, ele deve ser anunciado pelo Inter nessa semana. Foi isso que o staff passou. Olha, o documento oficial que precisava faltar, tá tudo certo. Agora só depende do Inter ir lá e anunciar o Robert Renan. Como vai funcionar o contrato do Robert Renan, tá? As informações que a gente tem de bastidor sobre a situação do Robert Renan, que está desembarcando, vai ser o novo reforço do Inter. Contrato de empréstimo de uma temporada. Robert Renan desembarca em Porto Alegre com um contrato de 1 ano, mas existe dentro desse contrato uma cláusula que traz pro Robert Renan a seguinte situação: se pintar qualquer oferta, tá? Seja do West Ham, que estava muito próximo de acontecer, ou seja de um Real Madrid da vida, que também chegou a ter interesse no Robert Renan, eles quiserem tirar ele do Inter no meio do ano, eles podem. O Inter deu esse ok, o Inter relutou bastante, gente. O Inter relutou bastante para ter essa cláusula dentro do contrato, não queria ter a garantia que o Robert Renan ficasse uma temporada. Mas essa garantia não aconteceu e o Robert Renan, então, tem essa cláusula dentro do contrato que permite. Mas o Inter fica de mãos abanando, Juliano? Não. O Inter tem também uma situação importante, uma cláusula dentro desse contrato que permite a saída, mas que o Inter recebe por isso. O Inter recebe pela taxa de vitrine. Existe até uma situação ou outra, daí é uma questão contratual que eu não tive acesso, mas que o Inter também tenta ter uma outra situação, não só a vitrine, não só a taxa de vitrine, mas ter um percentual dentro desse negócio, tá? O Inter teria um percentualzinho dentro desse negócio mais gordo do que somente a taxa de vitrine. A gente vai ter esses desdobramentos e a gente vai ter mais informações sobre isso. Ao longo da temporada a gente vai conseguir tirar de uma pessoa outra situação e a gente traz aqui para vocês, beleza? Mas é isso, Robert Renan tá chegando, o empréstimo de uma temporada, com uma cláusula que permite ele sair no meio do ano e o Inter receber por isso. Aqueles 10% do Yuri Alberto vão ser colocados dentro desse negócio? Pelo que a gente tem de informação, não. Essa situação do Robert Renan, a situação do Yuri Alberto, dos 10% que ainda falta o Inter receber pelo Yuri Alberto ter ido para o Corinthians, e isso não deve estar incluído dentro desse negócio. O Inter não está pagando nada pelo empréstimo, somente a questão realmente do salário do jogador, e isso o Inter vai ter que arcar até o final desse empréstimo, mas é uma baita aquisição que o Inter está fazendo. Aquisição não, né? É um baita negócio que o Inter está fazendo, esse empréstimo do Robert Renan, é um baita zagueiro. Me deixa esse pezinho atrás, muito por conta desses 6 meses, porque daqui a pouco tu pinta uma dupla de zaga com o Vitão e Robert Renan, tem a situação do Vitão, 5 milhões de euros para permanecer com ele, vai ter que pagar pro staff do atleta esse valor. Se não pagar, o Inter tem aí uma possibilidade de perder uma dupla de zaga titular. Porque se esses dois jogarem o que sabem,
tanto Robert Renan quanto o Vitão serão titulares do Inter já de arrancada no início de 2024. Então é para ficar de olho, porque senão no meio da temporada as coisas podem complicar para o Inter nessa situação, beleza? Vamos para o meio campo. Jean Lucas, meio-campista do Santos, 25 anos e que tinha tudo alinhado para ser reforço do Inter. O Inter tinha tudo sobre o Jean Lucas. Tempo de contrato, uma cláusula com opção de compra dentro do contrato, tinha o ok do Jean Lucas, tinha o ok do staff, do pai, enfim, da família. Jean Lucas vem para o Inter, o Santos estava dando todos os oks. Só que o Santos começou a enrolar o Inter, e o Inter começou a ficar preocupado. O porquê dessa demora, o porquê que o Santos deu ok, mas não está assinando, não está mandando os documentos, o que aconteceu, tá? O Inter tinha uma situação com o Jean Lucas, contrato de empréstimo até o final de 2024, com uma opção de compra, né, o passe fixado em 8 milhões de euros, e estava tudo certo para ele ser novo reforço do Inter, sonho antigo do Eduardo Cudê desde a primeira passagem. Só que no meio do caminho aconteceu o quê? O interesse do Grupo City, o interesse do Bahia no Jean Lucas. O Bahia chegou a sinalizar com interesse ali atrás, mas acabou não avançando, porque tinha outros nomes na frente e tudo mais. Só que o Bahia foi descartando alguns nomes e apareceu do Jean Lucas. O Rogério Ceni gosta muito do jogador. E o Bahia, segundo as informações que vem lá do eixo, é que o Bahia está disposto a pagar os 8 milhões de euros para ter o Jean Lucas de forma definitiva. E isso colocaria por terra tudo isso que o Inter tinha encaminhado com o Santos. Pô, Juliano, mas estava muito encaminhado, estava avançado, estava perto do anúncio, o que aconteceu? Aconteceu que o Santos enrolou o Inter e o Santos está roendo a corda. O Santos está deixando tudo que deixou encaminhado com o Internacional para ir numa situação que para o Santos é melhor, gente. Vamos lá. O Inter tinha um empréstimo com um passe fixado e do outro lado agora tem o Bahia que está oferecendo os 8 milhões de euros e o Santos pode ter aí um lucro em cima do Jean Lucas porque o Santos na época pagou 6 milhões de euros para o Mônaco. É isso que está acontecendo. É uma situação bem simples de tu olhar e falar, pô, o clube está pensando no bem do clube. O Santos está pensando no Santos. O Santos não está pensando, eu tenho aqui um acordo com o Inter. As duas direções podem ficar com uma relação meio cortada depois disso. Pode acontecer. Mas não é nisso que o Santos está pensando. O Santos caiu para a Série B, precisa de receita e está vendo no Jean Lucas um baita ativo e ainda ganhando 8 milhões de euros em cima de um negócio que para ele estava saindo pelo empréstimo com passe fixado que nem tinha certeza se o Inter ia comprar ou não lá no final do contrato. Mas é isso. O Bahia está atravessando o negócio, o Grupo City está atravessando o negócio e está ficando com o Jean Lucas. Dá para descartar o Jean Lucas no Inter? Não dá. O Jean Lucas tem a preferência de jogar no Inter. Mas aí pesa muito mais, nesse momento, a situação do Santos, a situação financeira, que não consegue arcar com o salário do Jean Lucas, que é 800 mil mensais, que precisa de dinheiro para 2024, precisa ainda pagar 3 milhões de euros para a equipe do Mônaco, porque dos 6 milhões de euros só pagou 3. Então tem muitas coisas que levam o Santos a talvez cortar relações com o Inter nesse momento e aceitar a oferta, então, do Bahia, se pintar, né, com papel timbrado na mesa do Santos, os 8 milhões de euros, o Jean Lucas vira reforço, então, da equipe baiana, beleza? Vamos para o último assunto, Rafael Borré. Esse vocês estão muito ansiosos para saber o que vai acontecer, qual a atualização que a gente tem sobre a questão do Rafael Borré, e ela é muito simples. Hoje até saiu uma entrevista lá, na verdade foi até ontem, mas hoje que repercutiu aqui na imprensa do Rio Grande do Sul, uma entrevista do Rafael Borré, né, para o site oficial do Werder Bremer, onde ele fala, cara, o óbvio, ele fala, tô muito feliz aqui, quero continuar ajudando a equipe, quero continuar fazendo gols pela equipe do Werder Bremer. É óbvio que ele ia falar isso. Ele ia para o microfone do Werder Bremer, no site oficial do clube que ele tá vestindo a camisa e falar, não, realmente, estou muito feliz de jogar no Werder Bremer, mas tem uma oferta lá do Internacional de Porto Alegre e eu estou vivendo meus últimos momentos por aqui. É óbvio que ele não chegaria no microfone do clube oficial e falar isso. Muito menos até numa coletiva de imprensa, ele não falaria isso. Vocês vão lembrar, o próprio Enner tinha tudo acertado com o Inter, foi pro microfone junto com o Jorge Jesus e falou, olha, a gente está vendo a minha situação contratual, se for melhor ficar aqui, eu fico aqui. E o cara tinha tudo acertado já com o Inter, né? Nenhum jogador é estilo Aleph Manga que vai pro microfone e falar, olha, vou desempenhar aqui, mas vou jogar meu futebol aqui e se Deus quiser daqui um ano eu tô indo para um clube maior. Pô, o cara não vai falar isso no microfone, principalmente o Rafael Borré. Mas a situação é simples, tá? O Inter tá negociando com o Borré, o Inter na mesa do Borré
tem uma oferta oficial na mesa do Eintracht Frankfurt, está lá, 5 milhões de euros, em torno disso, pelo menos é o que me garante um importante dirigente do Galo, que é realmente esses valores, que foram esses valores que fizeram o Galo desistir do negócio, e que é em torno mesmo de 1,5 milhão de reais que ele vai ganhar mensais, se vier para o Inter. É isso que tem. Aí fica agora a questão mais realmente lá da Alemanha, do Eintracht Frankfurt, chegar no Werder Bremen e falar, olha, chegou uma oferta lá do futebol brasileiro, é do Inter e vocês vão ter que me liberar o Borré. Pelo que a gente tem de informação, existe uma cláusula dentro do contrato, do empréstimo, assim como está acontecendo com o Inter, tá? Do Inter e do Robert Hanan. Tem uma cláusula do Rafael Borré, que se viesse uma proposta para levar o jogador em definitivo, o Werder Bremen teria que abrir mão do Rafael Borré e liberar o jogador. E é isso que está acontecendo. Até hoje, o diretor do Eintracht Frankfurt conversou com o pessoal lá da Revista Colorado, falando, olha, o Inter fez realmente uma proposta, mas a gente não aceitou. A gente está negociando, mas não tem nada definido. E tudo leva a crer. Não existe nada definido sobre a situação. Não dá para dizer que o Rafael Borré vai ser jogador do Inter, não dá para descartar que ele não vai ser jogador do Inter. É uma negociação difícil, assim como em outros momentos o Inter já negociou com o Borré e foi muito difícil. O nosso rival também já negociou com o Borré e foi muito difícil, então não é fácil negociar com o Borré. O André Cury até está intermediando o negócio para tentar facilitar as coisas, mas não é um negócio tão fácil como estava se pintando. É um negócio difícil, como eu falei já para vocês aqui. Uma pessoa já me passou, olha, o Alário já teve mais perto que o Borré. O Alário foi uma situação até mais concreta do que o Rafael Borré. O Inter não está fechando com o Alário, o Inter deixou o Alário como um plano B, muito por conta do tempo, né, de recuperação dele, que leva em torno ainda de mais 4 meses para ele estar 100% e ser aquele Rafael Alário, para ser aquele Lucas Alário que a gente viu nos tempos de River e até no início dele lá no Bayer Leverkusen, não conseguiu desempenhar no Eintracht Frankfurt, isso é verdade, mas o jogador é muito mais barato. O Borré está falando de 5 milhões de euros e o Lucas Alário é em torno ali de 1,5 milhão de euros, beleza? Duas situações rápidas para a gente trazer aqui, tá? O Estevam, ele tá indo para o Vila Nova, empréstimo de 1 ano, sem passe fixado, realmente para ganhar minutagem, para poder jogar mais, e ele tá saindo do Inter. E outra situação, Jean Dias, que não tinha mais contrato com o Inter e tudo mais, né? E falando um pouquinho mais do mercado da bola, se acertou, foi anunciado hoje como novo reforço do Paysandu. Todo sucesso do mundo pro Jean Dias. Jean Dias, cara, foi uma contratação, pedido humano, também com o aval do Sidney Lobo, enfim, a gente sabia que não era jogador para o Inter, mas o Jean Dias nunca foi um cara que, né, deixou alguma coisa a desejar, foi um cara super do bem desde o início, desde a sua coletiva, também quando foi para o campo, querendo ou não, vamos lá, gente, Jean Dias, ele deu uma assistência de cambalhota e tem um gol, né, um gol de letra, e depois ainda comemorou lá Cristiano Ronaldo. Então, pô, cara, é um jogador que vai ficar no folclore do Inter, mas que talvez tenha, na questão custo-benefício, tenha sido muito melhor que outras contratações nos últimos anos, tá? De verdade mesmo. Mas todo sucesso, então, pro Jean Dias, e o Dalbert, pelo jeito, tá se acertando também com o São Paulo, ele que acabou não renovando com o Internacional, beleza? Não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, compartilha com mais colorados, te inscreve aqui no canal, que é sempre muito importante, ativa o sininho, porque todos os dias aqui no canal da Rádio Inferno tem vídeo novo, principalmente nessa época de mercado da bola. E não esquece, depois vai na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promoção do Banrisul para aquele que tem o cartão de crédito Banrisul e para aquele que quer pagar o IPVA e o IPTU. Vai na descrição do vídeo que tem todos os detalhes. Não esquece, aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!